Boa noite a todos. Alô, alô, e tu? Estamos aqui. Queremos agradecer por essa oportunidade. Aqui Deusa Samu, agradecendo ao convite do nosso amigo Adão. Vamos fazer algumas reflexões com as pessoas da nossa querida cabaninha de Antônio Aquino. Olá, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça entre nós. Muito bem. O nosso tema da noite é o legado da pandemia. E aí? Qual o legado da pandemia para você? O que você tem aprendido com tudo que você tem vivenciado com essa experiência da pandemia? Desafios, momentos desafiadores. Pandemia. Pan significa tudo. Pandemia é uma epidemia que tomou proporções planetárias. E aí? Qual tem sido o seu aprendizado? O que você diria para mim hoje? Chama seus amigos. Vamos conversar. Vamos imaginar que nós estamos na calçada de casa. Chama sua mãe. Chama seu irmão, sua irmã. Vamos sentar na calçada, esticar as pernas e vamos conversar sobre qual o legado da pandemia. O que você aprendeu com essa pandemia? O que você está aprendendo? E o que você tem ensinado? Pois é, porque é uma troca, não é? Então, vamos começar a nossa conversa. E eu queria lembrar para você que está aí que eu sou psicóloga clínica e hospitalar. Eu trabalho com pacientes terminais. E eu tenho visto muitos casos bem interessantes nessa pandemia. Então, olha só, a minha paciente virou para mim e falou assim: olha, Deusa, eu nunca me dei bem com minha mãe. Lá em casa éramos eu, minha irmã e minha mãe. Um pouco antes da pandemia, a minha irmã foi morar sozinha. Daí ficou quem? Eu e minha mãe. E a gente não se dava bem. A gente vivia brigando, a gente vivia se bicando. Mas tudo bem, porque como eu trabalhava o dia inteiro, eu chegava em casa só 11 horas da noite. E aí, às vezes, eu chegava, minha mãe já estava até dormindo. Então, estava dando certo. Mas aí começou a pandemia. Minha irmã tinha ido morar fora e eu fiquei sozinha com minha mãe. Gente de Deus, todo dia eu me perguntava. Isso era minha paciente me contando, tá? Você que está chegando aí, que não está entendendo, está pegando o bonde andando, pode pensar que eu estou falando da minha mãe. Não, minha mãe já desencarnou. Eu estou contando da minha paciente. Qual o legado da pandemia? Qual que é seu aprendizado? Então, aí eu estou contando. Essa minha paciente ficou só ela e a mãe. E aí ela disse que tudo bem, né? Porque como ela trabalhava e só voltava tarde, tudo bem. Mas aí veio a pandemia. Ah, ela pagava uma cuidadora para acompanhar a mãe. E a cuidadora pegou a Covid-19. Alô, alô, e tu? O que aconteceu? Ficou ela e a mãe em casa.
E aí ela disse para mim, deusa de Deus, eu fiquei me perguntando, e agora, Jesus, o que eu faço? Pois é, o que eu faço? Nós aprendemos na doutrina dos Espíritos, no Evangelho de Jesus. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto está a caminho com ele. Pois é, então, por que será que essa nossa irmã ficou presa na pandemia justamente com a mãe com quem ela não se bicava? Hein? Então, qual que seria o legado da pandemia na vida dela, né? Olha, fica aí com sua mãe, vê se vocês se entendem. Tempo! Aproveita! Entendeu? Olha que interessante. E você? Você ficou preso com quem na pandemia, hein? Qual foi o seu aprendizado? Sim, olha só. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 573, Allan Kardec pergunta: poderíamos afirmar que cada um de nós temos uma missão? E o Espírito de Verdade responde: sim. Todos nós temos a missão de sermos instrumentos da evolução uns dos outros, para que se cumpram os projetos da divindade. Pois é, olha só. Então, é que quando a gente fala em missão, a pessoa já fica pensando em algo grandioso. Você na capa da Veja, né? Não, criatura. Qual foi a sua missão na pandemia, hein? Pois é. O que você andou aprendendo na pandemia? Pensa aí e conta pra mim. Olha só, uma amiga, assim, não tão amiga, né? Uma colega. Ela me chamou e falou assim: ai, Deus, eu estava pensando em convidar você pra gente fazer uma live. Aí eu falei assim: nossa, que legal! Podemos sim fazer uma live. Aí ela disse assim: pois é. Aí eu falei assim: e qual seria o tema da live? Aí ela disse assim: eu pensei em falar sobre os 3 pilares que vão nos sustentar pós-pandemia. Aí eu falei: nossa, que interessante! E quais seriam esses pilares? Aí ela falou assim: eu pensei no pilar econômico, emocional e físico. Aí eu disse assim: escuta, e Deus não entra, não? Não vai ter nenhum pilar aí falando de Deus? Aí ela virou e disse assim: deusa, para! Que coisa! Você e essa sua mania de ficar pondo religião em tudo. Aí eu falei assim: não estou falando de religião, menina. Estou falando de Deus, de espiritualidade. Aí ela falou assim: não, ficar também pondo espírito nas coisas, tudo. Aí eu falei assim: olha, deixa eu te falar. Então, não vai ter live. Sabe por quê? Porque o grande aprendizado dessa pandemia é que Deus é o pilar. E deixa eu te falar, se não tiver Deus, não vai ter pilar nenhum. Todos os pilares estão sob a égide do pilar maior, que é Deus. Então, sinto muito. Se a gente não aprender com todos esses desafios que nós estamos passando, se a gente não aprender que o grande pilar é Deus, que tudo, absolutamente tudo,
só por Deus? Então, gente, que falta acontecer? Nós estamos no meio da transição. A transição está se caracterizando nesta pandemia. Sim, nós espíritas sabemos, nós aprendemos. Lá no capítulo 18 do livro A Gênese, de Allan Kardec, são chegados os tempos. Os espíritos nos dizem que cada vez que a Terra está preparada para subir mais um degrau, vão acontecer esse tipo de episódio. Então, nós estamos no meio de uma transição, subindo mais um degrau evolutivo. Escuta, e você vai querer subir esse degrau sem entender que existe uma inteligência suprema, sustentáculo de tudo. Então, se você não entendeu isso ainda, vai ter que ter a segunda onda, a terceira onda, a quarta onda do Covid, gente, do corona. Pelo amor de Deus. Então, alô, alô, e tu? Qual é o legado da pandemia? O que você aprendeu com a pandemia? Olha só, lá no livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 18, os espíritos nos dizem que um dos grandes aprendizados é nós vencermos o egoísmo e o orgulho. E um outro aprendizado é nós implantarmos a fraternidade. Pois é, você está sendo fraterno com as pessoas com as quais você convive? Quer ver um exemplo? Você está usando máscara quando você vai sair? Então, se você está usando máscara, você está se protegendo e está sendo caridoso, fraterno com o outro. Porque você não está transmitindo. Caso você seja assintomático, e você está protegendo o outro, está se protegendo para não pegar e está protegendo o outro. Então, se você não está conseguindo nem fazer isso, então, que mais você precisa para você aprender? Olha só, um dos sinais dos tempos que nós aprendemos lá na Gênese de Allan Kardec seriam algumas crianças que viriam já. Lembrem-se que crianças não são crianças, são espíritos. São espíritos imortais em corpos aparentemente frágeis. Então, lá na Gênese de Allan Kardec, nós aprendemos que um dos sinais da grande transição que nós viveríamos seriam algumas crianças que já nasceriam ferramentadas, instrumentalizadas para encarar o desafio da transição. Pois é. E você tem alguma dúvida disso? Então eu vou contar para vocês 2 casos. Aliás, não. 3 casos. Bem interessantes. Você está sentadinha aí? Tá confortável? Então, a noite é uma criança. Alô, alô, e tu? Vamos conversar. Vamos refletir sobre qual o legado da pandemia. O que você tem aprendido com esse processo pandêmico para levar esse aprendizado para a nova terra? Sim, a nova terra, pós-pandemia. E aí eu estou aqui dando exemplo para vocês de algumas crianças.
que estão prontinhas para fazerem essa travessia e receberem a herança da nova terra. Sim, elas serão os adultos do futuro. E para combinar com a nova terra, elas precisam ser bem diferentes de nós, não é? Muito bem, olha só. A minha paciente me contou que ela e o marido são ateus. E eles estavam no carro, indo para a casa da mãe dela. E aí, de repente, o filhinho dela, de 5 anos, no banco de trás, virou para o pai e falou assim: papai, quanto tempo que a gente fica do outro lado antes de voltar para cá? E aí o pai virou, arregalou o olho, e a mãe virou e disse: nossa, não sei de nada, não tenho nada a ver com isso. Aí o pai virou e disse: sei lá, menino, eu nem sei se a gente vai para algum lugar. E aí você vem me perguntar se a gente volta? Sei lá. Aí o menininho, 5 anos, gente, virou e falou assim: papai, que a gente vai para algum lugar, eu já sei. E que a gente volta, eu tenho certeza. Eu só queria saber dessa outra parte. Viu? Alô, alô, e tu? É o que temos para hoje. Então nós precisamos dar conta do recado. Sim, nós temos tarefas. Precisamos estar firmes, segurando na mão de Deus e caminhando. Sim, eu disse que eu ia dar 3 exemplos. Pois é, o segundo exemplo. Minha paciente me contou que foi levar o filhinho para dormir na casa da madrinha. E aí a madrinha é budista. Chegou a hora de dormir. Pegou as crianças, sentou ali na beirada da cama e falou assim: vamos fazer uma meditação. Você que está entrando aí, está pegando o bonde andando, nós estamos falando sobre o legado da pandemia, sobre o que nós temos aprendido com essa pandemia. E aí? Conta pra gente, vai pensando aí o que você andou aprendendo. E eu estou dando exemplos de crianças que já estão prontinhas para ir para a nova terra. Sim, lá na Gênese de Allan Kardec, capítulo 18, São Chegados os Tempos, nós aprendemos que algumas crianças já estariam prontinhas para encarar a nova terra. Pois é, já dei um exemplo, vou dar outro. Minha paciente foi levar o filhinho para dormir na casa da madrinha. Chegou a hora de dormir. E aí a madrinha virou e disse: vamos fazer uma meditação. E aí sentou as crianças ali na cama, virou e falou assim: agora vamos fechar os olhinhos e vamos falar. Eu sou luz. Aí o menininho virou e disse assim: ai, não vou falar isso não, porque eu não concordo. Aí ela disse assim: ah, não concorda por quê, meu filho? Aí ele virou e disse: sabe por quê? Porque quando a gente fala eu sou luz, a luz vem só pra gente. Então é melhor a gente falar nós somos luz, que aí a luz vem para todo mundo. Olha que legal! Alô, alô, cabaninha! Vocês estão ligados? Perceberam que nós não podemos dormir no ponto? Pois é, algumas crianças estão assim prontinhas
para darem conta do recado na nova terra. Sim, a nova terra. A nova terra na qual os comportamentos antes da pandemia, pré-pandemia, não vão combinar. Entendeu? E por isso a gente está tendo esse período para a gente fazer as nossas reflexões, aprender e caminhar. Pois é, Dom Helder Câmara dizia: caminha, apesar da noite, quem confia no Deus da vida. Então, vamos caminhar. Eu disse que eu ia dar 3 exemplos, então tem mais um, de crianças. Na pandemia, a minha paciente me contou que o filho dela, de 6 aninhos, lembra, alô, alô, Itu, alô, alô, Cabaninha, lembra que toda criança não é criança, é um espírito imortal, às vezes até mais velhinho que você, só que ele está num corpinho aparentemente frágil, ok? Olha só, a minha paciente contou que o filhinho dela de 6 anos não estava conseguindo dormir. E aí ela foi lá e falou: filho, o que que acontece? Por que que você não está conseguindo dormir? Você está tendo pesadelo? Aí ele disse assim: não, mãe, não, eu não estou conseguindo dormir porque eu estou aqui pensando nas criancinhas pobres que vão pegar o coronavírus. Eu queria ajudar. Aí a mãe virou e disse: ô filho, ok, mas agora é hora de dormir. Então vamos fazer uma prece, vamos pedir o anjinho da guarda para dar umas ideias pra gente. Aí amanhã a gente pensa. Fizeram a prece, foram dormir. Nós, na doutrina dos espíritos, nós aprendemos que o corpo descansa, mas o espírito não, não é? Então, foram dormir. Você tem alguma dúvida de que o anjo da guarda daquela criança, que não é criança, na hora que ele desdobrou no sono, o anjo da guarda veio e deu umas ideias? Você tem dúvida? Eu não. Então, no dia seguinte, a minha paciente disse que nem estava mais pensando nisso. Diz que o filho virou e falou assim: mamãe, eu acordei com uma ideia para a gente ajudar as criancinhas pobres. Aí a mãe disse que falou: ah, é? E qual que é a ideia? Ah, mamãe, olha, eu pensei que a gente pode pegar todos os meus brinquedos e doar para as criancinhas pobres. Aqueles brinquedos que eu não estou mais usando. Aí a mãe virou e disse: nossa, boa ideia. Mas e o que isso tem a ver com coronavírus? Aí ele disse assim: mamãe, você me ensinou que toda vez que a gente está feliz, a gente não adoece. Então, a gente vai dar os brinquedos para as crianças pobres, elas vão ficar felizes e o coronavírus vai passar longe. Olha que legal. Alô, alô, Itu. Alô, alô, Cabaninha. O que você andou aprendendo nesse período de pandemia? O que a pandemia deixa de legado para a sua vida? Pois é, vamos aprender. Eu não sei se você andou vendo, mas apareceu aí nos jornais, nos principais jornais, o caso do filho de um dos donos do Banco Santander. Ele disse que ele tinha aprendido que dinheiro não compra tudo, porque o pai dele
milionário, desencarnou carente de ar, precisava de ar para respirar. Mas não pôde comprar o ar. Então, qual foi o seu aprendizado no período de pandemia? O que você aprendeu? Qual foi o legado da pandemia na sua vida? Nesta semana, eu estava atendendo um paciente que ele está muito doente. E ele me disse uma frase que eu achei muito interessante e eu anotei a frase dele e eu vou ler para vocês, para nós refletirmos juntos. Ele disse assim: olha, estou aprendendo a descer das montanhas que eu vivia para andar nas planícies. Olha que interessante. No período da pandemia, ele aprendeu que ele precisava descer, que ele estava convivendo com as pessoas a partir de um patamar que ele tinha construído. Ele se achava melhor que os outros. Ele se achava maior que os outros. Ele se achava superior. E aí, precisou passar por esse período pandêmico, atravessar este período, para aprender a desenvolver a humildade. Somos todos iguais, somos todos irmãos. Precisamos nos ajudar. Precisamos desenvolver a solidariedade. E você? O que você aprendeu na pandemia? Para encerrar a nossa reflexão, eu queria relembrar para vocês todos uma passagem que está no livro Obras Póstumas. O livro Obras Póstumas é um livro que foi publicado após o desencarne de Allan Kardec. Naquele livro constam vários textos que Allan Kardec havia compilado, recebido dos espíritos e deixado lá separadinho. Provavelmente ele pensava em publicar aqueles textos na Revista Espírita. Mas não deu tempo. Então, quando ele desencarnou, a sua esposa e alguns dos seus amigos compilaram aqueles textos e publicaram Obras Póstumas. Naquele livro, Obras Póstumas, tem um texto datado de abril de 1866. E o texto se chama Regeneração da Humanidade. Pois é, naquele texto tem um recadinho para todos nós. E eu quero reproduzir aqui o parágrafo 31 daquele texto. Porque aquele texto, Regeneração da Humanidade, lá em Obras Póstumas, os espíritos estão prevendo tudo o que estava acontecendo antes da pandemia. Lá eles falam da loucura, que a gente nunca tinha visto tanta gente enlouquecida. Lá eles falam do aumento do suicídio, inclusive entre as crianças. Falam tudo o que estava acontecendo antes da pandemia. E aí, no parágrafo 31, eles nos dão um recado.
Eles dizem assim: espíritas, o futuro é vosso e de todos os corações, os bons corações e os corações devotados. Não temais os obstáculos. Trabalhai e agradecei a Deus por vos ter colocado na vanguarda dessa falange, posto de honra que vós pedistes. Isso mesmo, nós pedimos para estarmos aqui hoje, encarnado neste momento, e nós temos tarefas. Descubra qual que é a sua, viu? E os espíritos continuam, eles dizem assim: posto de honra. E para que vos possam serem merecedores, se mantenham corajosos, perseverantes e devotados. Isso mesmo. Alô, alô, Itu. Alô, alô, Cabaninha. Nós precisamos nos mantermos corajosos. Coragem, meus irmãos, não é ausência de medo. Coragem é uma palavrinha dupla. Core de coração e agem de ação, de agir. Então vamos lá. Apesar do medo, vamos agir. Vamos perseverar. Perseverar é ter esperança em dias melhores, porque Deus está no comando. Porque nós somos trabalhadores de Jesus. Porque nós temos tarefas. E devotados. Devotados é dedicados. É nos comprometendo com essa tarefa. Descubra qual que é a sua e vá fazer jus ao ide e pregai o evangelho a toda criatura. Que foi o que Jesus nos ensinou lá no capítulo 16, no versículo 15 do Evangelho de Marcos. Vai lá, prega o evangelho, dá o seu exemplo no dia a dia, acolhendo, fazendo sua parte, aprendendo com a pandemia, guardando para você o legado da pandemia e semeando para os seus irmãos com os quais você convive. Muito obrigada por essa oportunidade e eu espero em breve que nos encontremos presencialmente, em nome de Jesus. Tchau, tchau, Itu. Tchau, tchau, Cabaninha. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus.